Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá retomar nossa reflexão e nosso estudo, sobre a história da igreja antiga e medieval. A gente está ainda vendo ali o Atos dos Apóstolos, o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. É o que faz a ponte, amados, entre os evangelhos e o resto do Novo Testamento. Atos, ele tem essa finalidade, de mostrar todo o nascimento da igreja, seu desenvolvimento. No mínimo aí, temos em torno de 40 anos, o período que o Atos dos Apóstolos ele relata aí, em torno de 40 anos, mais ou menos. Marquinhos, bem-vindo também, amado, chegou aqui. Amém. Bora nós, estamos no início. Vá acompanhando aí que a gente está no início. Então, como eu estava dizendo, Atos dos Apóstolos é o livro onde nós temos o registro histórico do início da igreja e o seu desenvolvimento. Então, na aula passada, e espero que vocês tenham assistido a aula passada, nós falamos como o método usado por Cristo, e ele foi também continuado pelos apóstolos e os demais discípulos, ou seja, o discipulado através do ensino e convivência, gerando assim frutos. E aí nós pegamos alguns textos lá de Atos, onde a gente foi vendo isso de uma forma muito nítida, como que a igreja ela se portava, como que a igreja conduzia a vida das pessoas, como que a igreja pregava o evangelho, como que a igreja levava as pessoas ao amadurecimento. Então isso aí é algo muito claro. E assim, nós temos esse livro, amados, não só para ficar um registro histórico de como foi, mas para que a gente possa, inclusive, ter um parâmetro, uma referência, como igreja, como discípulos de Cristo, não só os pastores, que são os responsáveis por direcionar a igreja, os líderes, mas para que cada um de nós, discípulos de Cristo, independente das suas funções ministeriais, possamos também saber e ter essas referências de como a nossa vida cristã ela deve ser conduzida, ela deve ser assim nutrida, como que nós devemos desenvolver a nossa fé. A fé precisa ser desenvolvida, tem um texto lá de Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, operai a vossa fé, desenvolvei a vossa fé, aperfeiçoai a vossa fé. Então a fé, o evangelho, a experiência inicial com Cristo, como diz, é inicial, é um ponto de partida. Nós temos essa necessidade de ir crescendo em Cristo. Então as cartas do Novo Testamento, como eu disse, o resto do Novo Testamento, ele vem confirmando aquilo que Jesus fazia. Então Atos, nada mais, nada menos, vem mostrando como que a igreja, ela obedecia a Jesus, ela imitava Jesus, como que os discípulos de Cristo, a igreja, ela ia, na verdade, e quando a gente fala igreja, a gente não pode ter em mente assim, uma igreja, uma instituição, um local, não é isso, a gente está falando de um povo, um povo que se reunia em vários lugares, um povo que se reunia de muitas maneiras, em casas, em praças e também nos chamados templos, porque havia alguns templos naquela época, Não só havia o templo dos judeus, mas haviam algumas sinagogas, havia algumas construções. Porém, essas construções não se tornaram igreja, eram construções judaicas que às vezes alguns discípulos, por exemplo, Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele ia procurar logo uma sinagoga. Porque os judeus, depois da chamada diáspora, o que é a diáspora? É a dispersão. A gente está falando lá do século VII antes de Cristo, lá quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. A partir que o templo foi destruído, Então o templo foi destruído em torno aí de
586 aproximadamente, tá? 586 a.C., o templo de Jerusalém foi destruído, aquele templo suntuoso, aquele templo que Salomão construiu e tal, ele foi destruído pelos babilônios. E o povo foi levado cativo lá para a Babilônia, né? Poucas pessoas ficaram lá em Jerusalém, pouquíssimas. Aí ficaram naquela miséria, né? Porque a cidade estava toda destruída, não só o templo, mas a cidade. Então o que acontece? Os judeus ficaram 70 anos na Babilônia. E eles adoravam apenas, né, em Jerusalém. Jerusalém era o lugar, o templo, né, lá em Jerusalém era o local onde eles adoravam a Deus. E agora não tinham mais o local, o que eles faziam? Começaram a construir pequenos espaços, né? Pequenos espaços. Isso eu estou falando Neemias, Esdras, já no finalzinho ali também do cativeiro babilônico, né? Então Neemias e Esdras foram aqueles que vieram também reforçando isso e trouxeram novamente esse templo em Jerusalém. Mas enquanto o povo não tinha voltado, eles adoravam. Né? Porque assim, amados, a adoração dos judeus, o fato de adorar, o ato de adorar, melhor dizendo, é bem diferente do nosso. Eles iam para o templo basicamente para duas coisas, né? Pedir perdão, né? Oferecendo sacrifício. E ali eles faziam suas orações, ofereciam os sacrifícios como sendo um sinal, né, de arrependimento e liam a Torá, liam a lei, liam os profetas, liam o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje. Então basicamente eles faziam, era muito simples, sempre foi muito simples. Então assim, tinha sinagogas espalhadas pelo mundo, tá? Pelo todo o mundo ali, literalmente, você tinha diversos lugares onde os judeus tinham se espalhado, porque eles se espalharam, né? Quando voltou da Babilônia, alguns foram para Jerusalém e outros se dispersaram. Isso é chamado a primeira dispersão dos judeus, tá? Então, quando Paulo ele sai para missões, né, já estou indo lá na frente, mas eu vou voltar um pouco. Quando Paulo sai para missões, ele encontra em várias cidades isso, as sinagogas. E ele faz o quê? Ele é judeu, né? Ele quer alcançar os judeus no mundo todo também, não só os gentios, mas todos que ele tinha oportunidade. Então ele entra na sinagoga, ali ele é judeu, por ser judeu ele tem oportunidade de falar, ele fala. Quando ele fala, mas fala de Jesus, aí vira e mexe, ele é expulso, né? Ele é apedrejado, enfim. Mas o que eu quero dizer é que havia essa configuração também. Mas a igreja, quando a gente fala, nunca é um templo, tá? Esses espaços físicos, eles eram, na verdade, muito mais construção judaicas, né? O povo ele se reunia dessa forma aí. E aí a gente vê que o crescimento ele foi muito rápido da igreja. Atos capítulo 2. Aí se vocês já quiserem anotar as referências, né, do que eu vou falando aqui. Atos capítulo 2, versos 47. Né? Atos capítulo 2, verso 47. Atos capítulo 4, verso 4. Atos capítulo 5, verso 14. Então essas três referências aqui vai mostrar isso, né? O crescimento da igreja. Vou repetir. Atos 2 e 47, Atos 4 e 4, Atos 5 e 14. Mostra que foi muito rápido esse crescimento, tá? E muitos, né, que estavam aí sendo inseridos na igreja, eles também eram judeus, alguns helenistas, ou seja, de origem grega, né? Judeus que nasceram no contexto grego, na cultura grega, mas eram judeus. Isso Atos capítulo 6, verso 1 vai dizer isso. Quando houve o primeiro conflito lá, e a gente vai ver um pouquinho para frente agora, vai mostrar, né? Ó, haviam lá viúvas helenistas, né? Dependendo da versão vai ter gregas ou helenistas, tá? Né? Helenistas quer dizer que é judeu de origem grega. E sacerdotes também começaram, né, a serem convertidos ou se converterem. Atos capítulo 6, verso 7. Mostra isso, tá? Então nós temos aí um público de gentios, um público de judeus helenistas e um público de sacerdotes também. Então muitos sacerdotes, fariseus, alguns fariseus também se converteram, né, nesse início da igreja. Só para a gente entender, olha como o evangelho estava alcançando de fato todas as pessoas que abriam o coração para ele, né? E aí foi necessário separar pessoas para auxiliar os apóstolos, de tão grande que se tornou essa multidão, né? O texto vai dizer lá em torno de 5.000 pessoas. 5.000, assim, de uma forma muito rápida, tá?
se não me falha a memória, foi questão assim de menos de um mês, talvez 1, 2 semanas, né? Essa multidão se formou de quase 5.000 pessoas. Então imagina só, onde eles se reuniram no lugar? Não, eram em vários lugares, né? Então foi necessário separar pessoas para auxiliar os apóstolos. Surge assim os diáconos. Capítulo 6 de Atos, verso 1 ao 6, traz esse relato. Surge, né? Não é que não existia esse ofício de diácono, não é que inventaram isso, não, mas surge na igreja, tá? Pessoas, né, que foram separadas para fazer isso, para auxiliar os apóstolos, né? Para fazer aquilo que era muito mais corriqueiro, era prático, não era litúrgico, não era pregar, né? Não era orar, enfim, era cuidar das pessoas nas suas demandas diárias, tá? Nas suas necessidades. Então a gente percebe como que a igreja ela foi aqui, surgindo com esses dons ministeriais, apóstolos, né? E diáconos, tá? Então começou então aí essa configuração de igreja, né? E também começou a perseguição, primeiro, de uma organização político-religiosa. Então quem começa a perseguir a igreja, né, é essa organização judaica. Mas era uma organização que ela era religiosa, por ser dos judeus, mas ela também tinha uma conotação política, tá? Que era chamado Sinédrio, era um tribunal, né? Onde eles levavam as causas, porque os romanos, eles deixavam a margem ali para os judeus julgarem algumas causas que eram relacionadas à religião deles, à crença deles, né? Eles não eram permitidos matar. Então, isso aí, né, tinha que levar para os romanos e tal, né? E as autoridades ali que julgavam isso. Mas, em grande parte, em relação à religião, se fosse questão religiosa, aí eles julgavam, aí eles tinham essa autonomia aí, tá? Então, quem começa a perseguir os discípulos de Cristo é o Sinédrio, que é esse tribunal judaico aí, tá? Então, como na ordem de Jesus, né, lá de Atos 1:8, né, o que diz Atos 1:8? Diz que Jesus falou, vão, né, pregue o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Então, como nessa ordem de Jesus, os discípulos prontamente foram até os confins da terra, né, para anunciar o evangelho. E aí Deus permitiu desencadear uma perseguição que fez, tá? Com exceção dos apóstolos, fez com que os discípulos se espalharem por todas as nações. Então, olha que coisa curiosa, a gente lê Atos 1:8, né, que é Jesus dando a ordem, Jesus quando ressuscitou, né, ele ressurreto, deu a ordem para eles irem pregarem o evangelho, só que a igreja cresceu, ficaram por ali. Então, tipo, tá muito bom aqui, né? Igreja com ar-condicionado, banco acolchoado, né, o banquinho acolchoado lá, a música tá boa, tal, tem tudo, então vamos ficar por aqui mesmo, né? E a gente não quer ir fazer missões, não. Pregar para longe, não. Esse negócio dá muito trabalho. Tá muito bom aqui. A gente ama os irmãos, se dá bem, pegamos amizade, né? Os filhos estão crescendo. Então, assim, vamos ficar por aqui. Só que aí, amados, Deus ele tem os seus métodos, né? Quando a igreja ela começa a falhar naquilo que é a ordem de Deus, pelo menos aqui, Deus mostrou como ele estava conduzindo a sua igreja, né? E aí a gente lê Atos 1:8, é a ordem de Jesus. Aí a gente inverte, lê Atos 8:1, aí a gente vê essa igreja indo, né, na base da perseguição. Então eles foram perseguidos, tiveram que ir, se espalharam por todo mundo. E aí nesse espalhamento, eles começaram então a pregar o evangelho. Por exemplo, aqui estava só em Jerusalém. Foram até ali na beirada da Judéia, né? Tudo ali ao redor. Só que aí ainda estavam ali confortáveis, por assim dizer, né? Elaine, minha amada, bem-vinda, viu? Chegou na aula em andamento, mas dá tempo aí, bora lá. Nós estamos caminhando. Paz, irmã. Boa noite. Paz, vamos lá. Boa noite. Então, eles começam então agora, né, por força da perseguição, se espalharem. E aí Filipe, por exemplo, que era um dos diáconos lá que foi separado, ele prega em Samaria. Então, olha só, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, Deus conduziu isso. E ele prega para um etíope, né, um alto oficial do governo lá da Etiópia. Então, está relatado lá no capítulo 8 de Atos. Tá? Estou dando as referências para vocês depois lerem, né? Aí seria muito bom que vocês lessem, tá? Só uma pincelada aqui, dá um norte, para que depois vocês possam ter a referência. Então o Filipe, ele prega para esse alto oficial aí
da Etiópia, né, da rainha da Etiópia, rainha Candace, se não me falha a memória o nome. Enfim, e aí no capítulo, isso é o capítulo 8 de Atos. O capítulo 9 vai falar sobre o grande perseguidor da igreja, né? Então, assim, tinha os judeus perseguindo a igreja, o Sinédrio, e tinha uma pessoa investida de autoridade que estava arrastando mulheres, crianças e matando, inclusive, né? Prendendo e matando. Esse era o tal do Saulo de Tarso. Só que no capítulo 9 mostra que ele vai atrás da igreja, no caminho de Damasco, Jesus o encontra, né? Numa visão, Jesus ressurreto o encontra, e o perseguido, ou melhor, o perseguidor, depois futuramente ele vai ser talvez o maior perseguido, né, ali dos discípulos de Cristo. E é interessante, amados, que a gente vê esse grande perseguidor da igreja, ele é convertido no caminho de Damasco, e a gente pensa assim, então Jesus o encontrou, né? Estou falando do capítulo 9, Jesus o encontrou, aí ele ficou cego, aí foi lá para a casa de Simão, se não me falha a memória, né? E aí lá ele é recobrado à vista e ele sai pregando então depois para todo canto. Não é assim. Ele fica aproximadamente, amados, olha só que coisa interessante, da conversão de Paulo, do encontro com Cristo, até ser enviado pela igreja, e aí a gente vai depois lá para o capítulo de número 13 de Atos, né? Então do capítulo 9 ao capítulo 13, ou seja, o encontro de Paulo com Jesus até ele ser enviado pela igreja, aqui tem um período de 14 anos, tá? Então 14 anos, Paulo de Tarso, ele precisou ser preparado, né, por Deus para que fosse ser enviado pela igreja para missões, pregar o evangelho. Então só para a gente entender a necessidade, inclusive, né, de preparo, a necessidade de, pode ser quem seja, mas pode ser quem for. O Paulo, ele era uma pessoa assim preparadíssima, culturalmente falando, até religiosamente, né? Conhecia assim as profecias do Antigo Testamento, conhecia toda aquela promessa que viria o Messias, o Salvador. Só que quando ele encontra Jesus, então ele relê o Antigo Testamento agora, sendo Jesus o cumprimento daquelas profecias, né? É por isso que ele usa muito o Antigo Testamento, principalmente, claro, para os judeus, dizendo, né, ele, Jesus, é o Messias, é o prometido, aquele que os profetas falaram, que Jeremias falou, que Isaías falou, que Oséias falou, enfim, ele vai citando tudo isso aí, né? E aí no capítulo 10, né, o Paulo como fica lá em stand-by, o Paulo como fica lá de molho, né, na Arábia, ele volta para sua terra, né, onde ele nasceu, Tarso da Cilícia, na região da Arábia. Então, olha só, ele era árabe, né, no nascimento, mas era judeu, enfim. E aí ele fica, então, sai de cena, fica ali de molho, como eu disse, e aí vem Pedro, né, que também era um das principais figuras aí no início da igreja, no primeiro século. Então, Pedro prega também aos gentios, né, o centurião italiano, seus parentes e amigos mais íntimos. Está lá em capítulo 10 de Atos, tá? Então a gente está dando aquele passeio, né, aquela panorâmica pelo livro. Então capítulo 10 vai mostrar ali Pedro pregando aos gentios, porque até então, né, a maioria dos convertidos eram de fato judeus, né? Então os discípulos que foram dispersos por ocasião do martírio de Estevão, né, eles caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. A gente está falando, amados, desde Jerusalém, 400 quilômetros para mais, né? Especificamente 425 quilômetros, é o capítulo 11, estamos falando do capítulo 11, tá? Então eles vão caminhando aí. Aí o Tiago, né? Teve 3 Tiago, esse aqui é o Tiago, eita, e agora, deixa eu ver, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu, e tem o Tiago irmão de Jesus, né? Esse Tiago irmão de Jesus é aquele que escreve a epístola de Tiago, tá? Ele só se converte depois da ressurreição de Cristo. Então você teve 2 discípulos chamados de Tiago, né? Filho de Alfeu e filho de Zebedeu. Um era irmão de João e tal. E aí o Tiago é morto à espada e Pedro é preso. A gente está falando do capítulo 12. Capítulo 12 de Atos. Pedro é preso, né? Mataram Tiago, viram que os judeus se agradaram daquilo, né? E quem matou foi justamente o Herodes, né? Que era o governador, que era, como eu falei, nessas execuções os judeus não tinham autoridade para fazer.
E aí Herodes manda matar, viu que agradou os judeus, prendeu Pedro para que no outro dia fosse morto. Mas vocês sabem da história, o pessoal orando lá na casa de Salomé, né? A mãe, inclusive, de Marcos, João Marcos, o Marquinhos. Aí, Marquinhos, aquele que escreveu, é isso, o seu xará, o que escreveu o Evangelho, né? O Evangelho de Marcos. Estavam lá na casa dele, da mãe dele, essa casa que possivelmente foi celebrada a última ceia de Cristo, olha só. E estavam lá, orando, e daqui a pouco, naquele milagre todo que vocês conhecem, Pedro é livre e aparece lá, a gente está falando do capítulo 12, então, tá? Então Pedro é liberto. E aí os apóstolos, né, Barnabé e Paulo, eles são enviados pela igreja. A gente está falando já do capítulo 13 e 14. Então olha só. Mas lembra, lá do capítulo 9 até esse trecho aqui, 14 anos se passaram. A igreja acontecendo, pessoas pregando o evangelho por todo mundo. E agora surge então o Paulo, grande apóstolo, né? E aí a gente vai ver aqui depois para frente que Paulo é a figura principal. Até então Pedro era um dos principais, né, personagens ali da liderança da igreja, principalmente em Jerusalém. E aí começa agora a surgir o Paulo, então, né, depois de 14 anos de convertido, ele se aproximou ali dos apóstolos, só que eles ficaram meio desconfiados, porque quem é esse cara aí? Esse cara, na verdade, foi aquele que perseguiu a igreja, né? Será que ele se converteu mesmo, ou será que ele está vindo aqui para, como diz na teologia refinada, como diz na academia, né, dando migué? Será que ele está dando migué aqui para vir e matar o resto aqui? Só que aí o apóstolo Barnabé, né? Amados, lógico que é uma provocação que eu estou fazendo, Barnabé, ele também foi chamado de apóstolo, tá? Como outros mais, não como os 12, né? Ou seja, era enviado, foi um enviado, era um missionário, hoje que nós chamamos de missionário, eram chamados de apóstolo. Então a gente faz uma diferenciação. Existem os 12 apóstolos de Cristo, não existe sucessão apostólica, tá? Doutrinariamente falando. Morreu o último apóstolo, João. Não houve mais apóstolo na configuração dos apóstolos, né, dos 12, só que houve outros também que tiveram o título de apóstolo, não com a autoridade desses apóstolos, os 12, né, que andaram com Cristo desde o começo e tal. Mas tiveram aqueles que foram chamados de apóstolos porque eram enviados, eram os missionários. Barnabé era um, né? O Tiago, o irmão de Jesus, era outro. Enfim, a gente tem lá pelo menos mais uns 4, 5, talvez 6 apóstolos, aí fora os 12, tá? Então Barnabé era uma pessoa conceituada, respeitada na igreja, aí, né, mais experiente. É ele o único que pega o Paulo e introduz lá entre a liderança, né? Então isso aí a gente está falando, por exemplo, capítulo 14, 13 e 14. E aí no capítulo 15, há o primeiro concílio da igreja para discutir a aceitação dos gentios. Lembra que eu falei? A igreja majoritariamente era constituída de judeus que tinham se convertido. Os apóstolos eram judeus, né? Você tinha lá a liderança toda, Jesus era judeu. Só que aí entrou naquela questão, né? Tá, esses gentios, eles não precisam guardar a lei de Moisés? Eles não precisam passar pelo rito da circuncisão? Eles não precisam guardar a lei dietética, né? Que eram os alimentos que podiam, não podiam? Aí houve aquela discussão, um falava uma coisa, outro falava outra, até que Tiago, o irmão de Jesus, né? E aí alguns até pensam que Tiago era o pastor ali de Jerusalém, pastor daquela comunidade de Jerusalém, ele se levanta com autoridade e ele fala, não, os gentios eles não precisam guardar a lei de Moisés, né? Eles só precisam se abster dos ídolos, do que é sufocado, da carne sacrificada, né? Do sangue, melhor dizendo, e do que é sufocado, ou seja, do sacrifício, dos ídolos, né? Da prostituição. Deixa essas coisas aqui e bora para frente. Não precisa. Então, assim, o Evangelho de Cristo, ele foi, inclusive, nesse momento, amados, questionado se era suficiente para salvar. Porque os judeus tinham todo aquele ritual, aquela liturgia, tinha a guarda do sábado, tinha as leis, aquilo tudo. Aí os líderes da igreja, naquele momento, decidiram não precisa guardar tudo isso, a lei de Moisés. O evangelho, ele é superior, o evangelho é suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é único e suficiente para a salvação do ser humano, seja ele judeu ou ele gentil, né? Então a lei já não era mais necessária, tá? Nesse sentido, né? Para alcançar a justiça de Deus, mesmo porque nunca ninguém alcançou a justiça de Deus
por causa de observar a lei. Quem é que conseguiu isso? Ninguém. Né? Então o evangelho ele foi aqui já de alguma maneira combatido, né? De alguma maneira ele foi questionado, mas aí o primeiro concílio, amados, como a gente está falando da história da igreja, é importante isso, tá? O que é o concílio? O que foram os concílios? Porque houve outros depois, né? Outros mais. Esse foi o primeiro, lá com os apóstolos e tudo mais. Concílio é quando se reúne a liderança da igreja, não é liderança local, tá? Todos os concílios foram lideranças mundiais na época. Esse, por exemplo, os apóstolos, primeiro concílio, onde se reúnem as autoridades da igreja para discutirem questões doutrinárias, né? Eu acho, amados, aprendendo aqui, como eu falei, com a história, né? A gente deveria aprender com a história. Nós, como igreja local, deveríamos ter um grupo doutrinário que cuidasse da saúde doutrinária da igreja, né? Pessoas que trabalhassem, pessoas que se dedicassem, sabe, ao estudo bíblico a ponto de serem pessoas a estarem trazendo, quando necessário, uma resposta, uma correção a doutrinas falsas. Porque essas doutrinas falsas, essas heresias, elas sempre houveram na igreja, mas sempre combateram a igreja. Isso a gente chamava de perseguição interna, né? Então, internamente, sempre houve pessoas para distorcer a doutrina bíblica. Então deveríamos ter essa preocupação nas nossas igrejas locais, a saúde doutrinária. Infelizmente, muitos líderes e denominações não se preocupam com isso e a gente vê aí toda a bagunça, a confusão que existe, né? Onde as pessoas não fazem ideia o que é um concílio, não fazem ideia da história da igreja, porque essas coisas elas não são ensinadas, né? Então é só num curso de teologia que a gente vai, às vezes, estar aí tendo noção dessas coisas, né? Mas deveríamos, como cristãos e como igreja local, amados, passar essas instruções e essa formação mínima para cada membro. Saber a sua origem, saber o que a igreja acredita como doutrina, né? Cada membro deveria, minimamente, não estou falando que cada membro devia ser um teólogo, sabe? Não, mas pelo menos deveria ter a noção. Não, eu como discípulo de Cristo, pertencente à igreja tal e tal, eu acredito nisso, nisso, nisso e nisso, né? Então nós deveríamos ter essa preocupação, aprendendo aí com a história. Mas enfim, aí houve outros concílios, depois houve um lá no ano 325, concílio de Niceia, né? Depois outro lá em Constantinopla. Então assim, tiveram outros mais e vira e mexe ainda tem algum movimento nesse sentido aí, tá? Capítulo 16 de Atos em diante, Paulo é o protagonista, como eu falei, né? Prega e planta igrejas em todo o mundo e é martirizado lá no ano 67. E aí a gente já está falando do final do livro, que é o capítulo 28 de Atos, tá? Então, do capítulo 16 até o capítulo 28, Paulo é o protagonista. E aí a gente vai ler lá, capítulo a capítulo, do 16 ao 28, Paulo indo em diversas cidades. Aí planta a igreja em Roma, em Éfeso, em Tessalônica, em Colossos, e agora? Vamos lá, na ilha de Creta, enfim, lá em Corinto, né? Lá em Filipos, enfim, ele vai passando, né? Por todo o mundo, vai chegando lá em Roma, inclusive, e vai pregando e plantando igrejas. Então Paulo foi o maior plantador de igrejas, foi quem saiu levando o evangelho para o mundo todo conhecido na época. Inclusive, acho que é Colossenses, se não me falha a memória, 1:23, me ajudem aí na referência, tá? Estou buscando a memória. Deve ser 1:23 ou 1:29, ou Colossenses, 1:23 ou 1:29, que vai dizer que o evangelho foi pregado em todo mundo, né? Aí às vezes as pessoas pensam que aquele versículo de Jesus disse, ó, quando esse evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Então assim, já foi pregado, na época de Paulo já foi pregado em todo mundo conhecido da época. Claro que depois foram descobertas terras, nações e formadas e tudo mais, mas o evangelho já foi pregado, é o texto aí, é Atos 1:23 ou 29, amados? Alguém pode me confirmar? Se acharam aí, puder abrir o microfone, só para confirmar aqui, até para o pessoal depois assistir a aula gravada, ter a certeza aqui, né? Eu falei aqui, vai que não é nenhum nem outro. Então quem achou aí, puder abrir o microfone e confirmar, tá? Colossenses 1:23 ou 29. Vai dizer isso, que o evangelho foi pregado em todo mundo. E o Paulo, lógico, não o Paulo sozinho, né, amados? Paulo ele foi formando diversos líderes, seus companheiros, como ele chamava, né, cooperadores no evangelho,
Marciano, achou aí, meu amado? Não? Pensei que tinha achado. Não? Tá tranquilo. Ninguém achou, amado? Vocês estão procurando? Qual a referência, pastor? Acho que é Colossenses 1, 23 ou 29. Eu pensei que vocês estão com a cabeça baixa. Vocês estão procurando. Ou então estão orando, né? Quando o crente baixa a cabeça. 1 e 23, Marquinhos? Estamos confirmados aí. Colossenses 1, verso 23, tá? Você quer ler, meu amado, em voz alta aí, para ficar registrado aqui? Vamos lá. Até aumenta o microfone. Na verdade, permanecentes fundados e firmes na fé e novos modelos da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isso, obrigado, meu amado. Então aí está a confirmação. O Evangelho foi pregado para toda criatura debaixo do céu, né? Ou seja, em todo mundo o Evangelho já foi pregado. Então essa profecia, ou esse texto, já se cumpriu na época do próprio apóstolo Paulo, né? E aí ele é martirizado, como eu falei, lá no ano 67, com 62 anos, o Paulo ele é decapitado, né? Atos 28. Atos 28, amados, ele é interessante que o último versículo não termina, né? Não mostra o fim de Paulo, por exemplo. Nós vamos saber disso pela história. Nós vamos saber disso porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, que foi a última carta que ele escreve, aí ele vai falar do fim da sua vida ali, né? Que ele estava sendo julgado e ali ia ser martirizado. Ele disse, ó, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, né? Agora a coroa de justiça me está proposta e tal. Então ele vai relatando ali no final de 2 Timóteo o seu martírio e tudo mais, tá? Então em Atos isso não está registrado, é ele mesmo quem escreve isso lá na sua última carta escrita, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Carta pastoral. Só que o capítulo 28, então fica essa reticências, por assim dizer. E aí a gente que vai falar da história da igreja, a gente gosta de falar o seguinte: nós somos hoje o capítulo 29 de Atos. Ou seja, nós somos a continuidade da história da igreja, né? Então Atos ali vai até o 28 e nós somos esse capítulo 29. Então nós estamos vivendo o capítulo 29. Então o livro não acabou, a história não acabou. Nós somos a continuidade dessa história, mas tá? Só para a gente entender. Eu pedi, ou aliás, deixa até eu me corrigir aqui. Eu enviei para vocês, vou até deixar gravado aqui, até para os irmãos depois que assistirem a aula gravada também, né? Saberem disso. Eu enviei para vocês 2 vídeos sobre a morte dos apóstolos e como os primeiros mártires foram mortos lá no Coliseu ou não? Cheguei a enviar, amados? Não? Tá, então acabando a aula aqui eu vou enviar para vocês, tá bom? 2 links, assistam. Um é sobre a morte dos apóstolos, como que os 12 apóstolos morreram, cada um deles, né? Decapitado, partido no meio, crucificado em X, crucificado de cabeça para baixo, enfim. A morte de cada um deles, tá? Dos 12 apóstolos. Esse vídeo aí, curtinho, um vídeo de pouquinhos minutos, vocês já sabem ali como que eles morreram, cada um deles. E os mártires no Coliseu, né? Ou seja, 300 anos, esses primeiros 300 anos da história da igreja, como que os nossos irmãos foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, foram presos. Só para a gente entender que a história da igreja, e a igreja, ela começa, tá? Nesses 3 primeiros séculos, sendo muito perseguida. E perseguida pelo império, por todo mundo, literalmente, amados. Então o evangelho, ele não nasce tranquilo, ele não se estrutura de uma forma tranquila, foi forjado na perseguição. Nossos irmãos derramaram o seu sangue, tá certo? Para que a semente do evangelho continuasse sendo plantada, né? Tem até uma música bem antiga, não sei se vocês vão aí lembrar dela ou conheceram ela, né? Que diz que nós somos a semente do sangue daqueles que morreram sangrando. Eu sou a semente do sangue dos heróis que morreram sangrando. Vai falar, né, desse pessoal que nas arenas lá no Coliseu, nos espetáculos, eles eram colocados como comida, né? Para os leões e tal nesse espetáculo. Eles assistiam, é como se fosse um espetáculo mesmo, um entretenimento. E os cristãos eram colocados para então serem esses espetáculos aí, só pelo fato de serem cristãos, só pelo fato de não admitirem que César era o senhor deles, e sim Jesus era o senhor deles. Porque na época o César, né, ou Césares,
os imperadores romanos, eles eram adorados, eles eram tidos como senhores. Tanto é que eles eram chamados de Kyrios, né? Kyrios é o Senhor. Então os cristãos falaram, não, o único Kyrios para nós é Jesus. O único Senhor para nós é Jesus. Nós nos prostramos diante de ninguém, nem de nada, a não ser de Jesus, e confessavam que ele era Deus. E por fazerem isso, eles eram mortos. Então assim, faltou, dizem, né, os relatos, tem um livro que vai contar, vai mostrar, mas um livro assim, deve ter umas 500, 600 páginas, mais ou menos. O Livro dos Mártires. Acho que a capa é até meio vermelhada, alguma coisa assim. Eu li aí, eu nem consegui ler tudo, porque eu falei, meu Deus do céu, muita morte. Mas relatando várias mortes, várias, amados, várias. Homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, enfim. E eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ler, deve ter lido umas 200 páginas, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, nem vou ler mais, que é muito triste. O Livro dos Mártires, o nome é esse, o Livro dos Mártires, tá? Então os historiadores dessa época, né, relataram tudo isso. E nesses relatos, não nesse livro, acho que não é nesse livro não, deve ser em outro, mas eles vão falar que, por exemplo, faltou madeira no Império. Faltou madeira para construir cruz, porque crucificavam os discípulos de Cristo, né? Faltou madeira no Império. Eles faziam, sabe o quê? Pegavam ele e colocavam os discípulos de Cristo em estacas para iluminar as ruas de Roma. Os 14 bairros de Roma eram iluminados com tochas humanas. Eles pegavam os cristãos vivos, colocavam piche, ateavam fogo só para iluminar assim, ó. Isso faziam todos os dias. Ou seja, milhares e milhares e milhares de cristãos morreram de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, amados. Tudo quanto é jeito, né? Aí lá também, né, agora esqueci o ano, né? Mas aí o Nero César, que era o imperador na época, ele era um megalomaníaco, era um doidão, era doido, era desequilibrado, doido. E ele era o imperador na época. Ele queria, na verdade, construir uma Roma maior, né? Roma tinha 14 bairros, e ele queria construir uma Roma maior. Aí o que ele pensou? Vou pôr fogo em Roma. Que doido! Vou pôr fogo em Roma, e aí ela vai ser destruída, a gente constrói uma Roma maior. Aí o que ele faz? Põe fogo em Roma. Aí, né, diz os historiadores que enquanto Roma estava pegando fogo, ele tocava sua lira. Então era um cara desequilibrado. Aí o que ele faz? Põe culpa nos cristãos. Ele diz que os cristãos que colocaram fogo em Roma já eram perseguidos, amados. Agora é que foram muito mais perseguidos ainda, né? Tem uma história interessante também. Pedro, nessa época que Roma pega fogo, estava em Roma, o apóstolo Pedro. E dizem, né, esses relatos aí, que quando Pedro, todo mundo fugiu de Roma e tal, e principalmente os cristãos, porque eles foram acusados de atear fogo, eles estavam fugindo, os cristãos. Quando Pedro sai, isso não é bíblico, tá? Isso não está nas páginas da Bíblia, isso é extra-bíblico, tá bom? Aí Pedro estava saindo, né, da cidade de Roma, Jesus aparece para ele em visão, né, e diz assim, Pedro, vai me negar novamente? Por que está fugindo? Aí diz, né, esse relato, que Jesus ele entra na cidade de Roma, mesmo pegando fogo. Aí Pedro, ele fala, não vou negar de novo, aí volta. Então ele se entrega e ele é crucificado em Roma. E ele diz ainda, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Podem me crucificar de cabeça para baixo. Então crucificam ele com a cruz virada de cabeça para baixo, tá? Então aqui é esse relato aí, até o ano 300, então, dá-se essa perseguição em todo mundo, tá? Então o período dos mártires, ele dura em torno de 3 séculos mesmo, tá? Aí no ano 313, amados, 312 para 313, o imperador, já outro imperador, claro, né? Não tem como o seu Nero, a gente está falando de mais de 2 séculos depois. Um imperador chamado Constantino, ele deu liberdade de culto aos cristãos. E aí eu acho que eu indiquei para vocês, né? Aquele livro As Catacumbas de Roma, na primeira aula eu acho que eu indiquei, né? Pronto, então esse livro vai contar a história desses 300 anos, como que eles cultuavam, em cavernas, em florestas, em covas. Só que essas covas, amados, quando a gente fala as catacumbas de Roma, que a gente imagina uma vala, né? Sei lá, uma coisinha assim. Não, as catacumbas eram túneis submersos, tá? Túneis. Opa, tá chegando alguém aqui, ó. Deixa eu ver quem é. Chegando algum aluno aqui.
Pronto, voltou, amada. Bem-vinda de volta. A internet tá péssima, a minha internet, desculpa. Foi arrebatada, mas voltou. Então, olha aí, é igual o João, né? Foi levado ao céu, mas voltou de novo. Que bom, irmã. Vamos lá. Que bom que voltou. Então, eu estava dizendo a respeito do que? Vocês lembram? Abre o microfone aí para falar, vamos lá. Das catacumbas de Roma, pastor. Isso, era só para saber se vocês estavam prestando atenção. É nada, mas eu esqueci mesmo. Então, eram túneis subterrâneos, né? Essas catacumbas eram túneis subterrâneos, onde de fato eram enterradas as pessoas. Então, nesses túneis, os cristãos, eles cultuavam, né? Eles celebravam, eles, enfim, faziam os seus cultos, né? Então, no ano 313, esse imperador Constantino, ele dá liberdade de culto aos cristãos, e a partir de então, o cristianismo passou a agregar adeptos em Roma, tá? Tornando-se a religião oficial do Império, né, romano, em 390. Então, no ano 390 se tornou religião oficial do Império. Tá? Esse ato foi instituído por Teodósio. Então, o imperador Constantino, ele não autoriza mais matar e perseguir cristãos, né? Ele dá liberdade de culto aos cristãos, e depois aí de seus quase 70 anos, né? Em torno de 70 e poucos anos, aí isso se torna oficial, a religião oficial. Tá? Mas aí, nesses 70 anos, os cristãos, eles tinham privilégios. Começaram a construir os templos. Amados, só depois de 3 séculos é que começaram a construir templos para adoração. Os discípulos de Cristo viveram muito bem, obrigado, 300 anos, amado, vivendo o Evangelho. Percebam como o Evangelho, ele nasce simples, nessa proposta não de nós nos reunirmos, sabe, em templos, em construirmos templos, e sim em prepararmos pessoas para viverem a vida, na vida, e se espalharem pelo mundo nos seus contextos, né? Mas como a gente sempre gosta de domínio, a gente sempre gosta do dedo do homem, aí a gente começou então a não investir em missões, por exemplo, né? A criar as nossas denominações. Isso aí é sempre o desejo do homem. Aqui que nasce no ano 313 a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso a gente vai ver que durou 12 séculos aproximadamente. Até que veio Martinho Lutero, né? A gente vai chegar lá, só estou dando uma grande adiantada, depois a gente volta. Aí vem Martinho Lutero e faz de novo essa cisão aí, e a Igreja de Cristo ela se reformula numa outra perspectiva. Mas só para a gente entender, né, o quanto que nós vamos alterando aquilo que Jesus propôs. Então hoje nós temos assim muitas coisas, amados, que eu acho que são benéficas. Por exemplo, nós temos, socialmente falando, né, nós temos algumas vantagens, algumas coisas boas. Né? Nós temos os templos, as construções. Eu não vejo que isso é de todo errado. Só que eu vejo que muitas vezes isso torna-se quase que a finalidade de uma igreja local. Ou seja, construção, templo, se estabelecer economicamente, né, para ter uma posição social, né, só para abrigar crentes, e perdemos a finalidade de levar o evangelho a todas as nações, né, influenciar a cidade, o bairro que nós estamos inseridos como igreja local. Nós muitas vezes perdemos isso que é vital no evangelho. Né? As nossas denominações mais mostram os nossos egoísmos, nossos pecados, nossas divisões, nossas limitações, nossas ignorâncias, do que é uma ferramenta para contribuir para o Evangelho. Né? Então eu penso que nós precisamos, como eu disse, né? Estou partindo aqui para o final da aula, como eu disse no início, a história da igreja deve servir para nós como referência, para a gente saber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, para corrigir a rota, inclusive. Então quem não estuda a história da igreja, quem não tem retrovisor histórico, quem não aprende com a lição da história, torna a repetir, amados, os mesmos erros. Então a gente vai ver que houve erros, né? Houve distorções, houve desvios da igreja, doutrinariamente, forma de viver, forma de ser, houve desvios. E a gente precisa olhar para trás para que a gente, inclusive, compare hoje como nós estamos vivendo e sendo igreja, para saber se a gente está mais parecido, né, com esses períodos de desvios ou se a gente está mais parecido com a referência lá inicial dos 300 primeiros anos.
né? Onde a igreja era viva, onde a igreja, ela, inclusive, lá em Apocalipse vai dizer que já tinha, né, uma igreja lá, que ela tinha nome de que era viva, mas era morta. A igreja de Sardes, na cidade de Sardes, né? Então, olha só, já lá no primeiro século, ainda com o apóstolo João, por exemplo, vivo, já tinha esse contexto e essa realidade. É uma comunidade local na cidade de Sardes que, na ótica de Deus, estavam mortos, espiritualmente falando. Era um contexto de igreja, tinha pastor, tinha, né, toda aquela configuração, liturgia. Parecia uma igreja, mas parecia uma igreja. Só que diante de Deus não era. Tanto é que disse, olha, se você não se arrepender, eu tirarei o direito de você ser igreja, né? Teu castiçal. Então perceba, será que essas coisas não devem trazer para nós a reflexão de hoje, né? Para os nossos contextos onde nós estamos pertencendo a uma igreja local? Será que nós pastores, será que nós membros de igreja não devemos fazer essas reflexões e esses questionamentos e essas comparações, amados? Será que a história ela não é suficiente para mostrar para nós, né, e corrigir nossas rotas? A história pode ser um coveiro, pode ser um pedagogo, disse alguém. A história pode ser um coveiro, pode nos enterrar, como pode ser um pedagogo, pode nos ensinar. E aí a gente vai escolher de que forma a gente vai estar lidando com a história, né? Então, só para a gente entender. E aí, continuando aqui, nesse ainda terceiro século, ou quarto século, melhor dizendo, o Constantino ele teve um papel fundamental em prol do cristianismo, quando com o Licínio, né, assinou o Édito de Milão, tá, decretando o fim da perseguição religiosa e garantindo oficialmente, né, a legitimidade não só do cristianismo, mas também de todas as outras religiões. Então olha só, aí o que acontece aqui? Acontece que o cristianismo se tornou a religião oficial. Então quem cria o cristianismo é o imperador romano. O cristianismo nunca foi criado por Jesus. O cristianismo nunca foi proposto pelos apóstolos. O cristianismo é um movimento social, sociopolítico, na história, criado por imperador romano, amados. Isso aqui é relato histórico, isso aqui não é interpretação teológica, não. Tá certo? Isso aqui é relato histórico, é fato histórico. Não tem o que conversar sobre isso. É isso. Ponto final. Só para a gente entender. E aí não só o cristianismo foi criado aí, né? E os discípulos de Cristo, eles então tiveram todo esse amparato do Estado. O Estado agora começou a patrocinar os discípulos de Cristo, a igreja, né? Inclusive dando salário para os presbíteros. Então quem é que assalariava os presbíteros? Era o Estado, né? Quem que começou a construir os templos para esses cristãos? O Estado. Então, assim, quem paga a conta manda, né? Né, amado? Então é um perigo, né? A igreja se misturar com o Estado. É um perigo a igreja ficar devendo a política. Tomar muito cuidado com essas coisas, amados, tá? Não estou falando nenhum tipo de ignorância ou alienação, não. A gente só está mostrando o quanto que isso nunca deu certo em toda a história da igreja nesses 2000 anos. Nunca deu certo. E a gente vai repetir a mesma coisa? Será que a gente não aprende? Será que a negligência é tão grande de não estudar a história da igreja? A gente está repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros? Não é? Enfim, aí o que acontece? Nesse tempo, na verdade, alguns cristãos eles não aceitaram isso. Alguns cristãos eles não entenderam que era por esse caminho, que de fato o evangelho ele ia perder muito, né, nessa aproximação com o Estado. Aí nasce os chamados pais do deserto, ou pais apostólicos, né? Então, com a morte dos apóstolos, né, no final do primeiro século, aí ficou um vácuo ali da liderança da igreja, tá? Então, quem detinha autoridade para liderar os crentes? Quem eram esses líderes, referências? Porque enquanto estavam os apóstolos, eram os apóstolos. Eles eram a autoridade máxima da igreja, doutrinariamente falando e coisa do tipo, né? Então, quem é que detinha essa autoridade para liderar os crentes com a morte dos apóstolos, né? Quem guiaria, quem guardaria essa nova florescente fé cristã, tá? Um grupo genericamente denominado de pais da igreja ocupou esse espaço, né? Então, eles são divididos em 3 grupos, eu vou falar para vocês agora, tá? 3 grupos. Pais apostólicos,
né? E aí a gente tem vários relatos. Tudo isso está em livro, mano, livro da história mesmo da igreja, tá? E escrito, inclusive, por exemplo, a gente teve o principal historiador dessa época, que nem cristão ele era. Pelo menos não tem relato que ele tenha se convertido, né? Que é o Flávio Joséfo, que era um judeu, inclusive. Era um judeu, mas não um discípulo de Cristo, tá? Era um historiador, né? E esse Flávio Joséfo, inclusive, foi chamado até pelo imperador na época, né? E ficou lá como um historiador oficial mesmo, né? Tanto é que o Coliseu, ele foi depois dado o nome dele, né? Que era na verdade o nome dele era Flaviano, né? E na vertente romana. Então, Anfiteatro Flaviano foi homenageado depois o Coliseu por esse nome aí, Anfiteatro Flaviano. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tem esses relatos históricos aí, os historiadores, eles relataram isso, né? Então, do ano 95 ao ano 150, os pais apostólicos, tivemos diversos líderes. Do ano 150 até o ano 300, nós tivemos os apologistas. Quem eram esses apologistas? Aliás, quem eram os pais apostólicos? Foram aqueles que tiveram contato com os apóstolos. Foram discípulos dos apóstolos, né? Como, por exemplo, oh meu Deus, agora está até lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, esqueci o nome do rapaz, do irmão, do líder lá. Esqueci o nome dele, mas depois eu pego para vocês, se vocês me cobrarem, tá? Eu coloco lá no grupo. Esse foi um discípulo de João, por exemplo. Então esses pais apostólicos tiveram contato com os apóstolos, é por isso que é chamado de pais apostólicos, né? Aí depois, essa outra geração, do ano 150 ao ano 300, foram os apologistas. Quem eram os apologistas, amados? Esses apologistas também eram chamados de polemistas, tá? Apologistas ou polemistas. O que é um apologeta? É aquele que defende a fé, é aquele que combate as heresias, tá? Então, como houve muitas heresias surgindo, muitos grupos heréticos surgindo nessa época, esses irmãos, eles surgiram para, de fato, proteger a doutrina, para combater as heresias, né? Como eu disse, foram depois surgindo os concílios aí, para que a igreja, nessa liderança da ocasião, formulasse documentos. E nós temos, amados, um documento oficial que a igreja, até hoje, ela tem como referência, que é o Concílio de Nicéia, a cidade de Nicéia, no ano 325, tá? Agora sim, só fazer um teste. Pergunta aí onde vocês congregam, né? Para os pastores, ou não, né? Não faça isso de repente para não constranger. Mas eu queria muito fazer esse teste, amado, sabe? Reunir pelo menos assim uns 50 pastores e perguntar: você conhece o credo de Nicéia? Sabe o que o credo de Nicéia fala? E se eles respondessem não, eu falo, meu Deus do céu, então você está tirando da onde a referência doutrinária, que documentos que você tem? Da onde você tira? Da Bíblia. Da Bíblia? Será? Então é estudioso da Bíblia? Se for estudioso da Bíblia, não tem como não conhecer o credo de Nicéia. Você entende? Então, assim, só para a gente entender, a gente tem uma história, amados, que vem nos trazendo referências, que vem nos trazendo assim, ferramentas para que a gente não se perca no caminho, né? Então, esses apologistas, eles vieram, e que são os teólogos que foram surgindo, né? Esses teólogos que, de fato, dedicaram a vida, tá? Para estudar a palavra e para combater esses falsos ensinos. Porque a igreja, até então, tinha duas perseguições. A externa, que era o império, e a interna, que eram os falsos ensinadores. E aí João vai falar disso, Pedro vai falar disso, Paulo vai combater isso nas suas cartas também, né? Pessoas que eram heréticas, pessoas que vinham distorcer a sã doutrina, pessoas que vinham colocar fermento, né, que ele usa esse termo também, como sendo aí uma coisa prejudicial, né, na igreja. Então sempre houve, amados, sempre houve pessoas dentro da igreja para distorcer os ensinos, né? Isso é um perigo. Paulo diz que algumas doutrinas são doutrinas, inclusive, de demônios, né? E eu fico perguntando, e hoje, amados? Será que não existe? Será que não tem a necessidade também de termos essa prudência, essa cautela? Quem são essas... Volto a falar isso. Quem são as pessoas na igreja? Será que o pastor está dando conta disso? Os pastores? Será que temos irmãos que dedicam a sua vida seriamente a estudarem a Bíblia, sabe? A ensinar... Cadê os mestres? E Efésios capítulo 4 lá, que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cadê os mestres, amados? Esse dom ministerial,
Onde eles estão? Né? Quem são? Onde vivem? O que comem? Cadê, amados? Temos pastores, às vezes tem profeta na igreja, evangelista, temos até que se dizem apóstolos e tal, mas cadê os mestres? Cadê esses irmãos, esses dons ministeriais dados pelo Espírito Santo para trazer saúde doutrinária para a igreja? Né? Uma pergunta a ser feita. E a gente precisa então fazer essas perguntas. Porque se eles não estão atuando, se não estão sendo considerados, se não estão sendo ouvidos, aí, amados, tá assim, a Deus dará. Né? Como que fala? Por conta e risco. Porque Deus estabeleceu esses dons para que a igreja fosse completa. Os 5 eu estou falando no ministério, tá? Missionários, pregadores itinerantes, evangelistas, pastores e mestres. Isso foi dado, né, à igreja até hoje, pelo menos a proposta, tá bom? Então assim, amados, a gente precisa pensar nisso. Vamos lá. E aí do ano 300 aos 600, ano 300 aos 600, foram os teólogos, tá? Então surgiram aí São Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, né? Que até hoje são os maiores teólogos da história, mano, até hoje. Então todos nós que estudamos a Bíblia e os teólogos que vieram depois, esses aí são as maiores referências, né? Então, no ano 300 ao ano 600 vieram, então, esses teólogos, tá? E aí, o que eu vou fazer na próxima aula? Hoje não dá mais tempo, eu vou até dar uma pausa aqui para a gente ter os nossos minutinhos aqui no off, né? Só para aqueles que participam aqui, ó, aqueles que vão assistir ao vivo, ou desculpa, vão assistir gravado, não vão participar desses minutinhos aqui. Só participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus